Olá, alunos da oitava série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuarei a sequência de atividade 3, volume 2 do Aprender Sempre. Aula 1, modalizar é preciso? 1. Leia o artigo de opinião e responda ao que se pede. Ainda sabemos o que é real em meio a tanta desinformação? Com as redes sociais repletas de notícias falsas, tem sido cada vez mais difícil decifrar o que é real em meio ao volume de mensagens que recebemos diariamente. Não à toa, em maio, uma pesquisa da Avast identificou que cerca de 73% dos brasileiros acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Mais recente, um estudo do Jornal Americano de Medicina e Higiene apontou que as informações falsas, como a de uso de supostas medicações caseiras contra a Covid-19, por exemplo, foram diretamente responsáveis pela morte de pelo menos 800 pessoas, além de outras 5.800 hospitalizações. Também na margem da realidade, a inteligência artificial tem sido usada para produzir as chamadas deepfakes, alterando vídeos mais realistas conforme avança a tecnologia. Porém, essas deepfakes têm sido usadas maliciosamente para enganar pessoas e influenciar eleições ao redor do mundo, por exemplo. Referência no uso de deepfakes para vídeos de humor e entretenimento, o jornalista Bruno Sartori, em entrevista, reforça que a população precisa saber que essa inteligência existe. Da possibilidade de se falsificar um vídeo de forma bastante realista, Sartori vai além. Uma fake news é uma notícia contada e a pessoa acredita. Imagine um vídeo falso da própria pessoa confessando um crime, dizendo uma coisa absurda. Se antes era necessário desconfiar de notícias falsas, agora até os vídeos que vemos podem ter sido alterados artificialmente com o objetivo criminoso de desinformar. Porém, sejam texto ou vídeos forjados, quem ganha quando a desinformação viraliza? Quando falamos sobre fake news, é comum pensar na figura caricata daquele parente ou conhecido que espalha polêmicas nas redes. Porém, longe de serem simples obras do acaso ou tão somente espontânea, por trás de cada fake news existem interesses diversos de grupos de indivíduos para impor suas ideias e narrativas à sociedade. Nessa linha, o escritor Juliano da Empoli dá um nome de Os Engenheiros dos Caos à sua obra sobre como as fake news, as teorias das conspirações e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio, medo e até influenciar eleições. Muito além do tio do Zap, se configura uma engenharia que foge a padrões para simular, inclusive, uma estética como memes bombásticos e artes supostamente amadoras, levando a desinformação para potenciais vítimas que se tornam propagadoras da rede de ódio. No entanto, ainda que as milícias digitais fossem um monopólio do uso dessas tecnologias, não podemos de forma alguma caminhar para um debate de criminalização da tecnologia. Pelo contrário, o crime está na forma maliciosa como tais instrumentos são usados, e o desafio, portanto, está em fazer da tecnologia uma aliada no enfrentamento de tais redes profissionais de desinformação. Porém, em nível estrutural de disputa da sociedade, como qualificar este ou qualquer debate público se as discussões ficam cada vez mais contaminadas por um ambiente pautado pela desinformação e pelos usuários falsos e robôs que influenciam algoritmos e mobilizações virtuais? É possível saber o que é real em meio a tanta desinformação? Não é de hoje que a realidade está em disputa. Inclusive, a disputa faz parte de uma sociedade que se propõe à democracia. Em uma sociedade mais conectada, porém, o diferencial está na potência, volume e velocidade com que tais tecnologias podem propagar e impor narrativa ou ainda nas técnicas de manipulação da realidade que um vídeo falsificado, por exemplo, pode ter ao parecer mais realista. Em muitos casos, nem é necessário tanta sofisticação gráfica, pois basta descolar contextos ou criar propositalmente confusão e incertezas no debate para que determinada pauta fique prejudicada, como aponta a professora Gabriela Lotra.
Assim, nem encarar os avanços tecnológicos como utopia, nem criminalizá-los, mas encarar cientificamente e democraticamente o desafio de se combater interesses que dissolvem a realidade diariamente em benefício próprio, até porque mais perigoso do que acreditar em notícias falsas é chegar ao ponto de desacreditar da realidade sem mais saber o que é real. 2. Agora responda ao que se pede. A. De acordo com seu conhecimento, qual a finalidade do gênero textual artigo de opinião? Então, uma expectativa de resposta. A finalidade de um artigo de opinião é expor o ponto de vista do autor, articulista, em relação a um tema polêmico de relevância social. Esse gênero é de natureza dissertativo, argumentativo e circula na aula jornalística. B. Você consegue identificar a opinião do autor já no título do artigo? Se sim, escreva qual é. Então, resposta: não. Embora o autor já sinalize no título sua intenção com o artigo, que seria levantar a discussão se as pessoas sabem de fato o que é real diante de tanta informação. C. E sobre os modelizadores, o que são e qual a função deles no texto lido? Então, resposta: os modelizadores modificam a maneira de como dizemos, escrevemos as ideias, opiniões, situações. No artigo de opinião lido, é comum encontrar modelizadores, modelizadores expressivos e opinativos, devido às características do gênero textual, auxiliando na construção de sentido do texto, no tocante às impressões do ponto de vista do autor. 3. Recorte do texto dois trechos que expressam a opinião do autor com a presença de modelizadores. Então, a primeira: se antes já era necessário desconfiar de notícias falsas, agora até os vídeos que vemos podem ter sido alterados artificialmente com o objetivo criminoso de desinformar. 2. Até porque mais perigoso do que acreditar em notícias falsas é chegar ao ponto de desacreditar da realidade sem mais saber o que é real. 4. Faça o que se pede. Que efeitos de sentido as expressões modelizadoras presentes nos trechos recortados por você na questão anterior agregam ao texto? Então, resposta: no primeiro trecho, a expressão modelizadora era necessário desconfiar. Passa o sentido de uma certeza, já o verbo podem traz o sentido de uma possibilidade. No trecho 2, o autor deixa clara a maneira que devemos observar os acontecimentos tecnológicos como uma necessidade explícita através do advérbio, cientificamente, e da expressão, não como utopia. No terceiro trecho, a modalização acontece a partir das expressões mais perigoso e em chegar ao ponto de desacreditar. Esta está iniciada pelo verbo de ligação, o que caracteriza uma dualidade perigosa na opinião do autor. B. Reescreva os trechos que destacou na questão 2 e substitua ao menos um dos modelizadores, fazendo com que os novos termos alterem os sentidos existentes. Resposta: a previsão de modelizadores com efeito suposto total ou parcialmente seriam incerteza, desnecessário e menos perigoso. Aula 2. Por que modelizar? 1. Leia o texto recortado abaixo, retirado de um infográfico. Por que a doação de corpos é importante para a ciência? No curso de saúde, contato com o corpo humano é fundamental para o aprendizado de milhares de estudantes. Escolher doar o corpo para a ciência é permitir que, ao morrer, seu corpo não seja enterrado ou cremado, mas utilizado em atividades de ensino e pesquisa. Significa contribuir para a formação de profissionais de saúde que precisam entender a anatomia humana a fundo e assim garantir uma vida melhor do lado de cá. A. Que assunto é o foco do infográfico? Resposta: a doação de corpos como contribuição imprescindível à ciência e à formação dos seus profissionais. B. Para você, por que o autor
construiu o título em forma de uma pergunta? Então, resposta: pode ser porque esse questionamento se aplica a muitas pessoas, ou porque a pessoa que lê e não souber a resposta pode ficar curioso em conhecê-la. C. Esse assunto é de relevância social, por quê? Sim, é um tema bastante importante para que a ciência possa continuar a fazer seu trabalho de excelência em benefício da humanidade. D. Qual estratégia argumentativa o autor utiliza no infográfico? Então, resposta: a polêmica, pois o autor abre o texto com uma pergunta para que o locutor possa refletir e responder às perguntas e, consequentemente, aderir à ideia. Então, aluno, o vídeo vai ficando por aqui, pois está ficando muito extenso. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.